Não é novidade para ninguém o conflito histórico que existe entre árabes e judeus. Basta você assistir aos noticiários que sempre tem manchete a respeito desses povos, a respeito dessa briga. Mas, afinal de contas, quem tem direito a essas terras? Seriam os árabes? Seriam os judeus? Ou os dois teriam direito? Hoje você irá conhecer a origem desses conflitos através da história e também através da Bíblia. De acordo com a história, em 29 de novembro de 1947, diante das brigas constantes entre árabes e judeus, a Organização das Nações Unidas aprovou a Resolução 181, que determinava a criação de dois estados separados na Palestina, um para os judeus e outro para os árabes. No entanto, o território ocupado por Israel se tornou muito maior do que o que foi proposto pelo Acordo da ONU, o que reacendeu os conflitos entre esses povos. Por outro lado, de acordo com a Bíblia, esse conflito é muito mais antigo do que se imaginava. Você quer saber o que a Bíblia diz a respeito desse conflito? Para entendermos, é necessário voltar cerca de 1850 anos antes de Cristo. Ficou interessado no assunto? Então, deixe o seu like, se inscreva no canal, lembrando que os seus comentários e compartilhamentos são super importantes para o crescimento do canal. Então, dá seu like, né? Não esqueça de compartilhar o vídeo também. Olá, sejam bem-vindos ao Polêmicas da Bíblia Carvalho. Eu sou o pastor Adilson e te convido a assistir até o final. De acordo com o capítulo 12 do livro do Gênesis, um velho mercador conhecido como Abrão, que era da cidade de Ur, na Mesopotâmia, atual Iraque. Ele recebeu um chamado de Deus que dizia: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande homem, um grande povo, eu o abençoarei. Quando Abrão tinha 75 anos, ele deixou Harã, levando consigo sua mulher, que era conhecida como Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os bens e seus servos, e partiram em direção a Canaã, onde ele deveria estabelecer a sua residência e dedicar-se ao culto do Deus único e verdadeiro, pois naquela época as religiões eram politeístas, isto é, eles adoravam vários deuses. Abrão e Sarai estavam com a idade bem avançada quando Deus fez uma aliança com Abraão, dizendo que lhe abençoaria com filhos, que a sua descendência seria numerosa. A princípio, Abrão pensou que, pela sua idade avançada e na esterilidade de Sara, porém, ele confiou no Senhor. Ao contar para sua esposa Sarai o encontro que teve com Deus e as promessas que recebeu do Criador, Sarai riu e duvidou, porque além de ser estéril, ela possuía idade avançada. Sara então teve a brilhante ideia de mandar o marido se deitar com a sua serva Agar e gerar a descendência prometida por Deus. Olha só que coisa. Mas esse não era o plano de Deus, porque após Agar se deitar com Abrão, deu à luz a um menino que foi chamado de Ismael. Agar então ficou se achando a maioral, e passou a debochar de sua senhora, que era velha e estéril. Porém, alguns anos depois, a promessa se cumpriu, e Sara deu à luz a Isaac, o filho da promessa. Quando passou a pressionar Abraão a expulsar Agar e o seu filho Ismael de suas terras. De acordo com alguns historiadores, os tataranetos de Abraão deram origem a dois povos de aparência, língua e cultura muito parecidos, mas que agora se encontram
em lados opostos. Os árabes seriam os descendentes de Ismael, que foi expulso de sua terra, e os judeus, descendentes de Isaac, aquele que tinha a promessa. Então, você prestou bastante atenção. A origem desse conflito surgiu por quê? Porque Sara, vendo que era estéril, de idade avançada, e o seu marido também de idade avançada, Sara, ela duvidou das promessas de Deus. Ela não confiou naquelas promessas do Senhor, então, o que ela fez? Ela quis dar uma ajudinha para Deus. Então, ela mandou o seu marido, Abraão, se deitar com Agar, que era sua serva. Mas, como esses não eram os planos de Deus, ela passou a viver realmente ali o deboche de sua serva o tempo todo. Foi quando ela teve Isaac e resolveu expulsar Ismael e a sua mãe ali do meio de suas terras. Então, Ismael, ele foi expulso e foi embora. Por isso, até hoje, segundo alguns historiadores cristãos, deu origem ao povo árabe que briga pelas suas terras, porque eles acreditam que, por direito, aquelas terras lhe pertencem. Então, essa é a história. Quando fazemos alguma coisa sem direção de Deus, as consequências são enormes. As consequências são impensáveis. Por isso que devemos sempre fazer a vontade do Senhor, buscar em oração, buscar direção no Espírito Santo. Não fazer coisas pela nossa vontade, porque Deus até permite que façamos. Porém, as consequências somos nós que teremos que arcar com elas. Amém, queridos? E a gente vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a sua participação. Pedindo para você aí, escreve nos seus comentários aí se você gostou, se não gostou, se você tem sugestões para novos programas, escreve aí que eu vou procurar responder a maioria dos comentários, de preferência todos, que você possa participar cada vez mais e mais, porque esse programa é feito para você. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.